Ok, muito bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça do nosso Deus. Continuamos o nosso culto online, né, e orando para que em breve a gente possa estar junto com os irmãos. Sabe, é uma grande alegria para nós receber vocês aqui em nossa casa, nesse culto, mesmo que seja online. Seja muito bem-vindo estar conosco. Está desligado. Não, estava com som. Ok. Nós estávamos com um pequeno probleminha aqui na nossa chamada nessa manhã. Ok? Eu acho que está desligado aqui, Joel. Ok. Muito bom dia novamente. É só pela graça de Deus que nós podemos realmente, né? Estava pegando através do Isaac. Estava pegando, agora está pegando o meu. Amém? Então seja bem-vindo. Isso acontece porque nós estamos online. O Joel monta aqui toda a estrutura aqui para a gente, luz, câmera, né? Laptop, televisão, caixa de som, teclado, violão, microfone, tudo aqui é montado, e às vezes acontece alguma coisinha e outra que a gente precisa adaptar, né? Mas então, muito bem-vindo, né? E nós vamos ter um tempo jóia nessa manhã de domingo, e com certeza, se você ficar conosco, você vai ser muito abençoado, edificado por meio do louvor, que eu creio que vai ser uma grande bênção, e também da mensagem que nós vamos compartilhar hoje, né? E eu creio que vai falar muito aos nossos corações. Amém? Aleluia! Vamos orar então para nós começar nosso louvor, nossa adoração. Vamos cantar e exaltar aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, e agora e eternamente. Amém. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por sua graça, por suas misericórdias. Obrigado pelo seu amor incondicional. Te louvamos, te exaltamos, ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai, por sua fidelidade, pelo seu amor, por sua graça. Te exaltamos, Senhor, te louvamos. Espírito Santo, unge nossos corações, unge esse tempo de adoração, de louvor, e, por favor, Senhor, fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém? Seja a justiça ou segue a justiça? Segue a justiça. Hoje, a mensagem daqui a pouco é: foge, segue e lute. É o nosso culto de hoje. Amém? Ok. Vamos lá? Então, um tempo de adoração, de louvor, antes da mensagem. Vamos que vamos. Amém. Vamos que vamos.
Orou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel. Amém. Glória a Deus. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor. Hoje quero adorá-lo. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor. Hoje quero adorá-lo. A beleza do meu Senhor nunca se acabará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A beleza do meu Senhor nunca se acabará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. O Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor. Quero adorá-lo. A beleza do meu Senhor nunca se acabará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A beleza do meu Senhor nunca se acabará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é,
eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhece, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada pra mim. Morreu por mim, pensou em mim e amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi
machucada, já morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Amém. Glória a Deus. Deixa eu... Ok, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui, pela graça do nosso Deus. E vamos ter uma mensagem agora especial, né? Obrigado, equipe do Louvor, pelas músicas. E nós estamos trabalhando para melhorar nosso equipamento de som, nossos, né, para que as coisas possam fluir aqui. E Deus tem sido gracioso para conosco, amém? Ok, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, se você pode. Você que está nos assistindo, vai assistir aqui ao vivo conosco pelo Facebook, eu vou assistir depois pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ggwbrasil.org, né? Se você pode, abre sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 6. Hoje, a mensagem é: foge, segue e lute. Foge, segue e lute. Foge, segue e lute. Ok? É para isso ficar bem gravado em nossas mentes durante a mensagem. Amém? Em 1 Timóteo, capítulo 6, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus. Nesse nome que está acima de todos os nomes, nós chegamos diante do teu trono da graça nessa manhã de domingo, dia 24 de janeiro de 2021, para te louvar, te exaltar, glorificar o teu nome, ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã. Espírito Santo, unge nossos corações, comunica conosco os seus pensamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Esse nome o qual nós temos a liberdade de chegar diante do trono da graça e poder falar com o nosso Pai. Em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no qual nós oramos agora neste nome glorioso e agradecemos. Amém. Amém? Ok. 1 Timóteo, capítulo 6. Lembra da mensagem? Foge, segue e lute. Foge, segue e lute. Sabe, amados irmãos, aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12, são os nossos versículos dessa manhã. Nós vamos falar um pouco do 13 também lá para frente, no final da mensagem. Mas no versículo 11 e 12 está escrito: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Olha, amados irmãos, aqui nós temos o apóstolo Paulo exortando Timóteo, ó homem de Deus. E essa mesma exortação, eu penso que é aplicável às nossas vidas nessa data de hoje, 24 de janeiro de 2021. Ó homem de Deus, ó mulher de Deus, todos nós que somos nascidos de novo, nós somos filhos de Deus. Então, homens e mulheres de Deus, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas são essas que Paulo está falando para Timóteo fugir? Aí nós temos o contexto, que começa lá no versículo 3, que diz o seguinte: se alguém ensina outra doutrina
e não concorda com a sãs palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania de pôr questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Interessante para nós hoje, aqui no versículo 3, né, o contexto do versículo 11 e 12, né? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, e aí vem descrevendo, enfatuando. O contexto, a partir do versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 6. Né? Então, esses que não concordam com a sã doutrina, né, com a palavra do Senhor, ensinam outro tipo de doutrina, né, e no versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esses são enfatuados, nada entende, mas tem mania de questões e contendas. Interessante, porque, sabe, tem muitas, hoje no nosso dia, né, muitos ensinam doutrinas diferentes das quais estão bem claras na palavra de Deus. O que é a sã doutrina? A sã doutrina são os pensamentos de Deus. Alguns falaram, não, mas isso não é tão importante. O quê? Como não? Se não são importantes a sã doutrina, então não é importante a palavra de Deus, porque a sã doutrina são os pensamentos de Deus. Cuidado quando você fala que não é tão importante a sã doutrina, porque você pode estar falando uma grande heresia. E alguns falam que não é importante a sã doutrina e que ensinam ser piedosos, ensina a piedade, mas a piedade sem a sã doutrina é vã. É vã. Piedade fala das coisas de Deus, fala de ter compaixão pelos outros. Então as pessoas ensinam essas coisas sem a sã doutrina. Não é tão importante a sã doutrina. Espera aí, equivocado. Porque sem a sã doutrina, essas coisas é o bom humano. Então, olha, aquele que ensina essas coisas, né, que não dão valor à sã doutrina, que não, sabe, que tenta ensinar a piedade sem a palavra de Deus, esses nada entende. Enfatuado, mas tem mania de questões. Olha só, aí Paulo escreve para Timóteo, homem de Deus, e aplica a nós, mulher de Deus, homem de Deus, foge dessas coisas, foge de ter paixões pelo dinheiro, foge de, sabe, desses que ensinam que a sã doutrina não é tão importante. Foge desses, foge de toda aparência de mal. Sabe, é imperativo para nós fugir de toda aparência de mal. E, sabe, esses versículos de 11 e 12 de Efésios 6, né, é tão importante para nós no dia de hoje. Este é um ótimo momento para esses versículos, para nossas vidas. Fugir daqueles que são enfatuados, nada entende, vivem nas heresias da vida, pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Carnais, natural, e não pode agradar a Deus. Vive uma fé morna, porque não é uma fé, tem que ser alimentada com a sã doutrina, a palavra de Deus, os pensamentos de Deus. Sem essa fé, é a fé morna. Sabe, amados, não estão dando valor à sã doutrina, que são os pensamentos de Deus. O amor deles está de acordo com o que tem e o que não tem. Foge desses. Foge. Segue a justiça. É o outro ponto aqui. Segue a justiça. Seja justo com tudo o que faz. Foge de toda aparência de mal. Segue a piedade. Seja piedoso. Ocupe com as coisas de Deus. Tenha compaixão pelos outros.
Não viva em um mundinho onde você só se vê a si mesmo. Segue a fé. Ande de acordo com a palavra de Deus em novidade de vida. Segue o amor incondicional, que é o amor de Deus. E, por fim, segue a constância e a mansidão. Seja manso, seja constante nas coisas de Deus. Constância fala de persistência. Persistência, seguindo em frente sempre. Jamais recuar, jamais dar ré, senão machucaremos vidas e nos machucaremos também. Assim lutamos a boa luta da fé. Lembra do último mensagem? Eu falei que nós estamos numa estrada como o corpo de Cristo. E se nós pararmos a nossa caminhada, a nossa corrida que Deus propôs para nós, nós vamos causar um congestionamento. E se você tenta dar uma ré, você vai bater nos carros atrás. Vai machucar pessoas e vão se machucar também. Nós precisamos seguir em frente. Seguir em frente, seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combater o bom combate da fé. Lutar a boa luta da fé. Cada um de nós somos chamados a fazer isso. Amados, nesse início de ano, temos batido nessa tecla, todos os cultos, né? Seguir em frente juntos, pela graça de Deus. Isso é crucial para nós entendermos nessa manhã de domingo, porque vivemos em um mundo atual onde está operando a tensão, o medo, preocupações, né? Problemas, e tem várias perguntas no ar, várias perguntas. Não estamos vivendo um tempo de medo, de dúvida, um tempo de tensão, um tempo onde, sabe, as coisas não estão tão claras como nós gostaríamos que estivessem. Sabe, é tão importante para nós entendermos, porque notícias chegam o tempo todo em nossas casas, em tempo real, e essas notícias não são notícias boas, são notícias más, sabe, muitas delas manipuladas com a mentira, a maldade. Manipulações estão tão claras nos nossos dias, nas informações que nós temos recebido, que vidas estão sendo sacrificadas em nome de mudança, e não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Infelizmente, muitos dos filhos de Deus estão sendo manipulados pelas informações que chegam em tempo real. Infelizmente, muitos estão mudando suas convicções, seu modo de agir, seu modo de pensar. Sabe, amados? Sabe, a palavra é tão crucial que entendamos que há fome nos nossos dias. Não de pão. De que é a fome? Lembra de Amós capítulo 8? Amós capítulo 8, versículo 11 e 12? Também 11 e 12? Olha lá. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amados, nós sabemos que isso ocorrerá durante a tribulação, mas nesse tempo que antecede a tribulação, é tão visível para nós a igreja de Laodiceia, a igreja que está rica, inchada, sabe? E Jesus está lá de fora falando, tu não sabes que é pobre e nu, e eu estou a ponto de vomitá-la. Sabe, é tão visível nos nossos dias. A falta da importância da palavra de Deus nos púlpitos das igrejas da nossa atualidade. A palavra de Deus tem deixado de lado. Não é muito importante a sã doutrina. Sabe, vamos ser piedosos, vamos ser caridosos, vamos agir, vamos envolver com as pessoas do mundo. Sabe, este é o engano. É a doutrina, é o tempo do engano, a doutrina do engano. Precisamos ter cuidado, porque a palavra de Deus, a sã doutrina, são os pensamentos de Deus, e é ela que alimenta a nossa fé. Sem ela, não há sentido em nossas vidas. Não há sentido em nossas vidas. Sabe, pessoas são manipuladas hoje pelos grandes, entre aspas, né, líderes da nossa atualidade, líderes evangélicos, a viver uma falsa vida espiritual.
É claro isso. E tem muitos irmãos preciosos defendendo-os em nome de Jesus. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está crendo. Sabe? Cuidado com o que você está escutando. Nem tudo é de Deus. Paulo diz, foge deles. Ah, não, pastor. Você não entende? Olha só o que o fulano está fazendo. Olha os milagres acontecendo. Olha os demônios sendo manifestados. Olha só isso, pastor. Vai chegar um dia que Jesus dirá sobre estes, não os conheço, afasta-te de mim. Tempo de Laodiceia é o nosso tempo. Você pode falar, não acreditar nisso, mas à luz das profecias, nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da última igreja, antes do retorno de Jesus. É sério, irmãos. É sério. Fugir destes. Fugir de toda aparência de mal, de tudo que vai contra a sã doutrina. Foge. Segue a verdade, a fé, o amor, a justiça. Segue. Essa semana, eu estava no trânsito com a minha esposa. Sabe, eu gosto de sair com a minha esposa, trabalhar com ela às vezes. E nós estávamos no trânsito e ela falou uma frase de um texto que ela leu num livro há 39 anos atrás. 39 anos atrás. Minha esposa é jovem. Entendeu? Ela estava no fundamental, bem no fundamental mesmo ainda. Ela leu num livro de português sobre, sabe, ela leu sobre o freio de arrumação. O que é o freio de arrumação? Sabe, o freio de arrumação, Elane explicou para mim, nós estávamos no trânsito e eu gostei disso, porque nós estávamos falando sobre esse tempo de pandemia, esse tempo de incerteza, de preocupações, de medo no mundo inteiro. Né? E nós estávamos falando, será que foi Deus? Será que é Deus que está fazendo isso, está permitindo isso? Será que é o diabo? E nós começamos a falar sobre isso e chegou no freio da arrumação. Né? Naquela época, quando Elane leu esse texto no livro de português, há 39 anos atrás, às vezes o ônibus estava muito cheio, né? E muitas pessoas queriam entrar e não podia porque estava cheio, e o trocador gritava para o motorista, motorista, dá um freio de arrumação aí. Aí o motorista freava de uma vez o ônibus. Aí as pessoas iam todas para frente. E depois voltavam cada um para o seu lugar. E criava um espaço atrás para mais pessoas entrar. Então, nós estávamos falando sobre isso. Sobre esse tempo de pandemia. E nós cremos que Deus, na vontade permissiva de Deus, Ele permitiu esse tempo. Esse tempo de dar um freio de arrumação na humanidade. O mundo, as pessoas, sabe, e nós sabemos que é o espírito da época, né? Mas as pessoas estão vivendo assim, sabe, de maneira que deixando Deus de lado, ou colocando Deus numa caixinha de fósforo, muitos filhos de Deus estão feito isso, né? E andando, sabe, fazendo que o mal seja bem e o bem mal. Vivendo um tempo, sabe, doloroso, causando estragos em famílias, destruindo as famílias do mundo inteiro. Então, Deus permite, né, esse freio de arrumação para que as pessoas se coloquem em lugar. E que nós temos visto no mundo hoje as pessoas sendo, entre aspas, mais humanas, sendo mais piedosas, mas, sabe, tentando, de uma maneira ou outra, se colocar no lugar nesse freio de arrumação. Sabe, amados irmãos, é tão crucial que entendamos Isaías, capítulo 5. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 5, versículo 20 a 23. Isaías, capítulo 5. Ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos.
Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Não é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias? Você não precisa ir longe para ver essas coisas acontecendo. Essas notícias chegam na sua casa, nas nossas casas, diariamente. Por exemplo, nós não precisamos ir em outro país. O Brasil, a nossa justiça, tem negado o bem ao justo e tem promovido o injusto. É claro para nós hoje. A mídia brasileira tem trazido informações para nós, tentando convencer você e eu, tentando nos convencer que o mal é o bem e o bem é o mal. Tentando nos convencer que a escuridade é luz e a luz é escuridade. Tentando nos convencer que o amargo é doce e o doce é amargo. E muitos dos filhos de Deus têm entrado na onda dessa mídia manipuladora, diabólica. Deus está permitindo um freio de arrumação nos nossos dias com essa pandemia. É sério o que nós estamos falando. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você viva. Talvez você está achando que está vivendo na vontade de Deus, está voando com Deus e está sendo enganado. Hoje, infelizmente, esse freio de arrumação tem acontecido também na igreja de Jesus Cristo. Infelizmente, os grandes líderes estão apavorados, com medo de perder seus membros, e estão entrando numa guerra. Uma guerra online. Infelizmente. E aí está algo do nosso tempo, a igreja de Laodiceia, que está cheia, rica e bastarda, e Jesus diz, não sabes que tu é nu, pobre, e estou a ponto de vomitá-la. O espírito de Laodiceia é um espírito de bondade sem Deus. É um espírito de piedade sem Deus. Vamos ser piedosos, não importa essa doutrina, deixa essa doutrina de lado. Vamos amar as pessoas, vamos ser boas pessoas, vamos ser caridosos. Este é o espírito de Laodiceia que tem enchido as igrejas. E de deixar da sã doutrina a palavra de Deus de lado. Esse espírito de Laodiceia atua nas igrejas professas. Fazem caridade em nome de Deus, mas sem Deus. E o tempo revelará este espírito. Foge deles. Foge. É imperativo para nós fugir deles. Se não dá valor à palavra de Deus, à sã doutrina, que são os pensamentos de Deus, então não faz sentido a vida cristã. Não faz sentido a comunhão com Deus. Ah, não, mas eu tenho comunhão com Deus, eu falo língua, eu falo isso. Ei, peraí! Nós estamos falando de coisas profundas, a palavra de Deus. Se não dá valor a ela, nada mais importa. Ó, homem de Deus, diz Paulo, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Talvez você esteja culpando o diabo por essa pandemia. Ok. Pode até ser obra do diabo. Porém, ele não tem poder para agir fora da vontade permissiva de Deus. Deus dá vida e Deus tira. E tira no tempo que ele acha que deve, no plano que ele tem para a vida de cada um de nós. Tem a vontade permissiva de Deus. O inimigo não pode atuar além da vontade permissiva de Deus. O inimigo não pode tocar em você se Deus não permita. Nem em mim. E
provavelmente Deus permitiu esse tempo para dar um freio de arrumação na humanidade e principalmente no povo de Deus. Estamos aqui pela graça de Deus. E a pergunta para nós é: onde nós estamos nesse freio de arrumação, nesse tempo que Deus tem permitido? Estamos em nossa zona de conforto e não queremos sair dela? Ou estamos lutando a boa luta da fé? Se estamos lutando a boa luta da fé, então estamos seguindo a justiça, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Estamos fugindo das heresias da igreja de Laodiceia. Estamos concentrados na palavra de Deus, seguindo a fé, alimentado por ela mesma. Estamos amando incondicionalmente. Estamos sendo justos nas coisas do dia a dia. Estamos sendo mansos, persistentes, constantes. Não estamos desistindo, estamos seguindo em frente. 1 Timóteo capítulo 6, amados irmãos. 1 Timóteo capítulo 6. Quero falar aos seus corações com base nas Escrituras, na palavra de Deus. Porque não tem outro jeito. Essa é a sã doutrina, esses são os pensamentos de Deus. Nem todo mundo, quero dizer para você hoje, quero que você entenda esse próximo assunto que eu vou tratar aqui. É crucial que entendamos para que possamos ter uma confissão de fé sadia. Nem todo mundo tem muita confiança na vida, no dia a dia, e principalmente uma confiança em Deus. Nós, muitas vezes, flutuamos na nossa crença. Somos homens e mulheres de paixões. E muitos são semelhantes a Elias. Quando eu falo de Elias, eu penso em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, 17, versículos... Tiago, capítulo 5, versículo 17 a 20, está escrito: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeitos aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que é aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. É o princípio aqui, que muitos de nós somos pessoas de paixões, e sabem uma coisa semelhante a Elias. Semelhante a Elias. Elias era um profeta extremamente confiante em Deus e semelhante a cada um de nós, como está aqui em Tiago 5. Ele me lembra muito de mim mesmo, Geraldo. Sabia? Extremamente confiante em Deus. Viu? E vocês são minha testemunha, minha família, pelo nosso caminhar no dia a dia. Muito movido pelo Espírito, né? Elias podia descer, falava com Deus e descer fogo do céu, descia fogo do céu, as coisas aconteciam quando Elias orava. O céu cerrou e se abriu quando Elias orava. Ele podia fazer tantas coisas e Deus manifestava através de Elias. Porém, quando começa a pensar em Jezabel, Elias muda. Elias muda. Aí ele está olhando para ele, conheço esse meu marido. Elias, quando ele começa a pensar em Jezabel, ele muda. Ele está com medo, ele começa a ficar com muito medo e começa, sabe, literalmente, a correr para o sul, longe do território da rainha, no Carmelo e na Samaria, naquela área no norte. Ele corre cerca de 300 quilômetros para o sul, não 1.300, mas 300 quilômetros para o sul. Ele está se movendo muito rapidamente. Ele está fugindo de Jezabel, a rainha, a esposa de Acabe.
E ele tem medo de Jezabel. Sabe, amados irmãos, nós somos muitas vezes levados a andar emocionalmente. Estamos, uau! De repente, as coisas mudam. Aparece uma Jezabel nas nossas vidas. E nós ficamos com muito medo, com muito medo, com muito medo. Somos homens e mulheres de paixões semelhantes a Elias. Somos homens e mulheres semelhantes a paixões. Semelhantes a Elias, como está em Tiago, capítulo 5. Em outras palavras, isso é emoções. Nós flutuamos emocionalmente na vida. Achamos que algumas pessoas nessa época de pandemia estão vivendo em alguma medida de medo e muitos estão apavorados, literalmente. Existem algumas pessoas que mudam de maneira ruim o tempo todo em nosso meio, e isso é um fato. As pessoas estão dando valor à sã doutrina, à palavra de Deus, estão voando com Deus, estão seguindo a justiça, estão seguindo a fé, estão seguindo o amor, estão fugindo de toda heresia ensinada nos nossos dias, né? Estão seguindo a verdade, estão seguindo a mansidão, a constância, estão lutando a luta da fé, estão combatendo o combate da fé, o combate da fé, como está aqui, o bom combate da fé. Estão voando com Deus, mas de repente aparece uma Jezabel da vida, né? Uma maligna, um mal na nossa frente, e muitos de nós mudamos o nosso comportamento, mudamos. Nós começamos a ficar literalmente, sabe, movidos pelas emoções e ficamos com medo, fugimos, flutuamos emocionalmente na vida e muitos estão fugindo. Estão parados, empacados na sua vida com Deus. Amados, uma pergunta para nós hoje. O que nós acreditamos no nosso coração quando as coisas estão ruins do lado de fora? O que eu estou dizendo aqui dentro em minha vida? O que está no meu coração quando as coisas não estão boas lá fora? Este é o texto aqui de Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6. Ó Timóteo, homem de Deus, você deve fugir de algumas coisas, seguir outras coisas, e assim você luta um bom combate. O combate da fé. Isso é o que está dizendo, Paulo está dizendo aqui. Então você terá uma boa confissão de fé, a fugir de algumas coisas, a seguir outras coisas e a lutar a boa luta da fé, combater o bom combate da fé. Ao fazer assim, Timóteo, eu estou falando Timóteo para você e para mim, os Timóteos da atualidade. Ao fugir dessas heresias ensinadas que vão de encontro à sã doutrina, aos pensamentos de Deus revelados na sua palavra, foge dessas coisas. Foge do apego a dinheiro. Foge. Está escrito aqui no contexto. Foge. Segue a justiça, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Lute a boa luta da fé. Fazendo assim, ó Timóteo, você terá uma boa confissão da fé. De fé. Antes de nós ficarmos nervosos e dizendo abobrinhas sobre esse tempo, veja o que Paulo continua a falar para Timóteo, no versículo 13. Ele diz o seguinte: exorto-te, versículo 13, de 1 Timóteo, capítulo 6. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão.
Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo aqui, ó Timóteo, eu estou falando sério, eu estou falando com você, eu estou dizendo algo para você na presença de Deus, e você tem que me ouvir. Nós, Timóteos do nosso tempo, homens e mulheres de Deus, Paulo está falando algo que é tão crucial que escutamos hoje, dia 24 de dezembro de 2021. 24 de janeiro de 2021. 24 de janeiro, já estou no final do ano. 24 de janeiro de 2021. Paulo está dizendo para Timóteo e os Timóteos da atualidade, o Timóteo aqui, o Timóteo aí que está me assistindo. Estou dizendo para você, tenha uma boa confissão na presença de muitas testemunhas, uma confissão de fé. E para que você possa ter uma confissão de fé diante de várias pessoas de testemunha, você precisa fugir da heresia que está sendo ensinada nos nossos dias. Você precisa seguir a justiça, a fé, o amor, a mansidão e a constância. Você precisa lutar, combater o bom combate da fé, lutar a boa luta da fé, e assim você terá uma confissão de fé. E ele traz para o texto, Paulo traz para o nosso texto aqui, a figura de Jesus diante de Pilatos. E a pergunta é, por que Paulo trouxe Jesus diante de Pilatos? É uma cena interessante, porque ocorreu há 2000 anos atrás. Jesus estava vivendo talvez aquele momento mais frágil diante de Pilatos. E Pilatos falou, eu tenho autoridade. Você não está compreendendo, não, Jesus? Eu tenho autoridade para te salvar ou te crucificar. Jesus podia ter acabado aquilo naquele momento e falar, tá bom, eu me rendo. Né? Mas sabe, Jesus tinha uma confissão de fé. Jesus disse para Pilatos, você não teria poder nenhum sobre mim, exceto que foi dado por meu Pai acima. Pilatos fica de boca aberta. E aí? Cai o mundo de Pilatos diante dos seus olhos. Quem é você? Quem é você? E a partir daquele momento, Pilatos tentou de todas as formas tirar Jesus da cruz, mas não conseguiu. Amados irmãos, como está você hoje, nesse tempo de freio de arrumação que Deus está permitindo? Porque onde está você? Jesus teve uma confissão de fé diante de Pilatos. Enquanto o mundo inteiro estava gritando ali através daquelas pessoas, crucifica-o, crucifica-o. Ele estava dando um testemunho de uma confissão de fé diante de Pilatos, que deixou Pilatos de boca aberta. Amados, o significado disso é que quando Jesus estava sob estresse, sob muita pressão, ele carregava dentro do seu coração o que você e eu, nós temos em nossos corações e em nossa mente, uma confissão de fé. Porque temos fugido das falsas doutrinas, das heresias que são ensinadas nos nossos dias. Estamos seguindo a justiça, a fé, o amor, a mansidão e a constância. Estamos lutando a boa luta da fé. Estamos combatendo o bom combate da fé. E isso tem gerado uma confissão de fé no mais profundo do nosso coração. E era isso que estava acontecendo em Jesus naquele momento. Quando nós estamos aprendendo essas coisas nesse período de tempo, história, estamos sendo ensinados a viver e a andar com Deus. Estamos sendo ensinados a ter uma boa confissão de fé. Estamos sendo ensinados a abraçar a doutrina e a vida de Cristo que está em nosso espírito e relacionar-se com Ele e adorá-lo e conhecê-lo e ter uma boa confissão na presença dos Pilatos da vida, da nossa atualidade. Pensa isso comigo. Então, amados irmãos, devemos fugir daqueles que estão procurando o benefício de si mesmo,
que ensina doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Certa vez, eu falei com um irmão que queria me convencer de que estava certo no que estava crendo, depois de começar a frequentar uma determinada igreja. Eu disse para ele o que a Bíblia diz, o que a palavra diz, o que a sã doutrina revelada na palavra de Deus diz. Mas ele não me deu atenção. Ele tinha mudado o seu pensar e dado mais crédito ao que os outros estavam dizendo e agindo emocionalmente do que a palavra de Deus esclarece. Ele decidiu e continua se convencendo disso. Neste tempo que antecede a volta de Cristo, necessitamos manter nosso foco nele e não permitir que pensamentos humanos substituam a palavra de Deus. Foge, segue e lute. Foge de toda aparência de mal. Foge de pensamentos emocionais ensinados muitas vezes por homens e mulheres de Deus. Foge de todo tipo de heresia. Pense com Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus diz A, então é A. Não é B, não é C, é A. E é essa palavra que alimenta a nossa fé. O espírito de Laodiceia fala, não dá importância a essa doutrina. Seja piedoso. Isso é ser carnal em nome de Deus. É bíblico. Foge dessas coisas. Segue a justiça. Ame incondicionalmente. Segue a verdade. Segue a fé. A fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Segue a justiça. Seja manso. Seja constante no vosso crer. E assim teremos uma confissão de fé. E assim teremos a nossa vida, sabe, mudada para boa e não para ruim. Sejamos corajosos no plano que Deus tem para as nossas vidas. Defenda a sua fé fundamentada na palavra de Deus. Fora isso, são só pensamentos humanos. Não permita viver a vida cristã naturalmente por serem convencidos que a sã doutrina não é tão importante. Esse tipo de pensamento é o princípio, meio e fim para aqueles que querem viver e estão vivendo naturalmente a vida cristã em nome de Deus. Foge, segue e lute a boa luta da fé. Não permita que a mídia te convença que o mal é bem e o bem é mal, que a escuridade é luz e a luz é escuridade, que o doce é amargo e o amargo é doce. Pare de assistir alguns canais de televisão, pare de ler algumas coisas que você sabe que está gerando pavor, morte na sua vida. Não te edifica. Deus está permitindo o freio de arrumação e nós todos estamos nos colocando no lugar que devia ser colocado. Deus está trabalhando em nossas vidas. E o desejo dele para nós hoje é estarmos concentrados nos seus pensamentos, sendo piedosos, ocupando-nos com as coisas de Deus, tendo compaixão dos outros, fugindo de todo tipo de heresia e do espírito de Laodiceia que opera nos dias atuais. Seguindo a justiça. Nós sabemos como a nossa justiça aqui no Brasil tem sido tão, sabe, enganosa em certo ponto do que eles trocam o mal para o bem e o bem pelo mal. E se acham os deuses da atualidade. Segue a justiça, seja justo com os outros. Segue a fé, segue o amor, segue a mansidão, segue a persistência e confiar em Deus. Seja um herói da fé. Combate o bom combate da fé. Lute a boa luta da fé. E assim teremos uma confissão de fé. E outras vidas serão impactadas através da nossa confissão de fé. Sejamos corajosos em lutar a boa luta da fé. Que Deus te abençoe.
Que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus possa encher o seu lar com a graça e com a misericórdia. Que Deus possa trazer uma cobertura espiritual e física para a sua vida e que nós possamos saber o lugar que nós estamos no freio de arrumação que Deus está permitindo. Que nós possamos saber o nosso lugar e que possamos juntos seguir em frente, porque assim impactaremos outras vidas pela graça de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para terminar? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado por sua graça, obrigado, Senhor, pelos seus pensamentos revelados na sua palavra. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te exaltamos e pedimos, ó Pai, estenda suas mãos sobre essas famílias, sobre aqueles que estão nos assistindo, agora ou que irão nos assistir depois. Estenda suas mãos, Senhor, e que eles possam ser corajosos e fugir de toda aparência de mal, seguir a fé, a justiça, o amor, a mansidão, a constância, lutar o bom combate da fé e ser mais que vencedores como nós já somos em Cristo Jesus. Ó Pai, protege nossas famílias, protege-nos desse inimigo invisível que está atacando o mundo, protege a nossa saúde, que os nossos organismos possam, estar firme para combater esse vírus e não chegar às nossas casas, nossas tendas. Em nome de Jesus, protege, ó Pai, os nossos familiares, aqueles que estão doentes nesse momento, visita-os, ó Pai, traz a cura, traz, ó Pai, o bálsamo, em nome de Jesus, aqueles que estão clamando, ó Pai, por uma necessidade física ou financeira, que seja a semana da vitória, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, ó Pai, estenda suas mãos, toque, Senhor, nessa pessoa agora, que está nos ouvindo, toque em mim, toque em nós, no mais profundo do nosso coração, e que nós possamos dar lugar, no mais íntimo, à sua palavra. E que ela possa gerar em nosso coração uma alegria imensurável, uma fé inabalável, que o Senhor há de completar a boa obra que iniciou em nossas vidas. Sim, Senhor, toca agora. Toca, Pai. Cura, liberte, supre, transforma, Senhor. Traz a reconciliação. Em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.